Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo hoje de número 37. Hoje nós veremos Atos dos Apóstolos no capítulo 9, um texto bem conhecido, né? Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais, e o nosso intuito é contribuir, colaborar com você com a sua leitura e interpretação do texto bíblico para que você possa crescer como um discípulo, como um filho amado. Eu espero que a gente consiga, né? Que o Espírito Santo nos conduza. Como sempre, a gente começa lendo o texto e hoje não vai ser diferente. Então vamos lá. Primeiro, do verso 1 ao 9, que diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Bom, só para a gente poder entender, né? Esse enquanto isso dá uma ideia de continuidade, né? É como se a gente estivesse vendo aí um filme e aí mudou a cena. Então, enquanto passava aquela cena, outra coisa acontecia, né? Então, enquanto acontecia o que nós vimos lá em Atos, capítulo 8, só para a gente poder lembrar, né? Estourou uma perseguição contra os gentios helênicos, contra os judeus helênicos. Eles saíram, se espalharam anunciando o evangelho. Filipe, que era diácono, foi para Samaria e na região da Samaria pregou o evangelho e dava sinais do reino de Deus. As pessoas criam, se arrependiam e eram batizadas. Inclusive um Simão, né, feiticeiro, foi, segundo o texto, creu e foi batizado. E aí, nisso, João e Pedro vão até essa região, veem o que está acontecendo como supervisores, oram com essas pessoas impondo as mãos e vem sobre eles o Espírito Santo, são selados pelo Espírito, são batizados pelo Espírito Santo. Eu expliquei o sentido, né, do porquê, que isso unia a igreja, selava a igreja. Então era a igreja na região de Samaria, dos samaritanos, e a igreja de Jerusalém, de um povo mestiço e um povo puro, agora estava se unindo no mesmo espírito, uma só igreja. Depois eles saíram ali em toda a região da Samaria fazendo o mesmo, evangelizando e fiscalizando, né, a igreja, e como bispos supervisionando a igreja e fazendo e selando as pessoas, né, numa igreja só. Então, depois disso, Filipe é conduzido pelo Espírito até a região de Gaza, né, Jerusalém a Gaza, esse caminho, e encontra um eunuco que está lendo o Isaías, e esse eunuco faz a pergunta, porque ele não está entendendo, né? Então, de quem o texto está falando? Filipe explica, fala do evangelho para esse eunuco é batizado, ali tem água na região, esse eunuco faz uma confissão de fé, é batizado e tal, e depois o Espírito o conduz para outra região. Então isso é o que estava acontecendo, né, nesse interim. Ou seja, enquanto aquilo acontecia, o Saulo ainda respirava ameaças de morte. Ele estava ali, assim, ainda enfurecido por tudo aquilo que estava acontecendo. Então, por esse motivo, né, ele pede cartas ao sumo sacerdote. Essas cartas tinham validade romana para dentro do território. Os judeus, para aqui dentro do território, os judeus
resolvessem suas questões religiosas. Então, só para a gente poder entender, né, vou pontuar aqui mais uma vez, Roma oprimia, dominava sobre os judeus. Então, sobre várias partes, vários territórios, Roma, que era um império na época, né, um império crescente, então dominava grande parte. E a forma de domínio de Roma era manter certas liberdades que não fossem prejudiciais ao Império Romano. Então, mantendo essa liberdade, ele conseguia uma boa relação para que aquele povo não se rebelasse. Em relação ao povo de Israel, o que acontecia? Eles mantiveram a sua liberdade. Antes de Roma, eles já tinham uma forma de governo que era teocrático, onde quem governava isso era o Sinédrio, né? Já implantado desde Moisés. Então o Sinédrio, que eram 70 mais 1, nesse caso vinham 70 mais 2, nessa época, né? Então era essa quantidade de pessoas que decidia. Então Roma, quando dominou, manteve a liberdade de que esse grupo resolvesse as questões religiosas, né? Administrasse as questões religiosas. E questões políticas, Roma administrava. Por isso que Jesus foi julgado, né? Não sei se você se lembra, pelos dois. Porque Jesus foi considerado também, quando se fala que ele seria um rei dos judeus e tal, então seria um outro rei debaixo de Roma. Então, por isso que ele foi julgado também por Roma, né? Na sua acusação de heresia e de revolta. Então, aí nós temos essa liberdade. Dentro dessa liberdade, o sumo sacerdote poderia dar essa carta para Saulo para que ele pudesse ir até a região de Damasco. E lá na região de Damasco, onde tinham muitos judeus, é por isso que uma comunidade, uma colônia grande de judeus, é por isso que Saulo queria ir lá, né, para poder arrastar então os cristãos que estivessem lá, aqueles judeus que criam em Cristo que estivessem lá. Então era essa a liberdade, essa a sua ação. Caifás, que era o sumo sacerdote na época, né, dá as cartas a Saulo, que vai em direção a Damasco, onde havia essa comunidade com 18 mil judeus. Ok? Nesse caminho, nesse espírito, respirando ameaças de morte, né, ele vai e se depara com uma luz que o cega e fala com ele. Quando ele ouve essa voz, ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? É muito interessante a gente observar que ele não sabe quem é, mas ele reconhece que é Senhor. Ele usa uma palavra de reverência. Não é uma palavra simplesmente de respeito, mas de reverência, né? Saulo, movido de temor pelo que lhe havia acontecido, perguntou quem era a voz que lhe indagava: por que me persegues? Saulo se dirige à voz com reverência. É interessante que após ficar cego com a luz que lhe aparece, Saulo obedece o recém-revelado Jesus. Então esse é um ponto que a gente precisa observar e aprender com ele, né? Não é só observar como uma coisa que acontece de forma isolada. Não, nós precisamos aprender com ele para poder identificar o que de fato aconteceu ali. Então este lhe diz para onde deveria ir, e Saulo lhe é obediente a partir daí, né? Saulo entrou em Damasco com a ajuda de seus companheiros e lá permaneceu cego e sem comer e beber por 3 dias. Então, a partir de quando Saulo passa a obedecer o Jesus revelado? A partir dali. Não é a partir do que Ananias que nós vamos ver daqui a pouco, vai orar com ele. Não, Saulo passa a obedecer Jesus a partir do momento que esse se revela a Saulo. Saulo já reconhece que aquela voz, apesar de que ele não sabe quem é, ela não é uma voz humana, ela é uma voz sobrenatural. E por isso ele diz Senhor, ele presta reverência. Ele fala assim, então há uma intervenção divina, há um momento diferenciado aqui, né? E ele reconhece isso, mas ele não sabe quem é esse Senhor. Então esse Senhor diz: eu sou Jesus a quem você persegue. E a partir desse momento, o Saulo que perseguia aqueles que confessavam a Cristo passa a obedecer o próprio Jesus. Então, onde a gente vê essa obediência? Vai para aquela cidade. E ele vai. Apesar de estar cego, as pessoas o tomam pela mão e o conduzem àquele lugar, a cidade de Damasco.
ok? Então, só para a gente poder observar a partir de quando vem essa obediência de fé, né? Saulo ainda não conhecia muito a respeito, mas já tinha disposição de obedecer. Versos 10 ao 19. Em Damasco, na cidade que o Saulo entrou, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Bom, então vamos lá. Toda vez que aparece uma figura, um nome, alguém, um nome, né? E dá algumas características, um personagem real, que o texto traz algumas características, é importante a gente entrar mais a fundo para poder identificar quem é essa pessoa e tal, e não só a relação, mas para a gente chegar a uma melhor definição da relação, é importante a gente aprofundar mais em quem era essa pessoa. Então, quem era Ananias, né? Vamos lá. Damasco ficava na região de Abilene, bem acima da Cesareia de Filipe. Eu não sei, eu já mostrei um mapa aqui, acho que antes, eu não sei se você se lembra, senão você pode dar uma pesquisada aí no Google, se você não tiver um atlas bíblico, tá? Você vai ver que essa região de Abilene fica em cima de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe está ali mais ou menos onde inicia o Rio Jordão, onde ele começa a descer, ok? Então está bem acima, bem distante, bem acima da Samaria, bem acima da Decápolis, lá das 10 cidades, está bem acima, ou seja, bem longe da região de Jerusalém, da Judéia, onde Saulo estava. Ananias era um judeu, crente em Jesus, que morava em Damasco. Na cidade haviam outros discípulos. A gente pode ver isso no verso 19 e no verso 25, tá? Atos 22, 12, diz que Ananias tinha o respeito, um bom testemunho entre os judeus. Então, Ananias era um judeu que cria em Jesus e tinha um bom testemunho dos judeus. Presta atenção, você lembra que apesar da crença causar uma divisão, o cristianismo, né, a igreja surge no seio do judaísmo. Então não há uma ruptura, não há uma ruptura clara como a gente tem hoje naquele momento. Por quê? Até porque os judeus eram quem esperavam o Messias. E esse Messias é revelado em Jesus. Então o que nós temos é essa separação dos judeus, a princípio, dos judeus que criam em Jesus, que Jesus era o Messias, e aqueles que não aceitaram Jesus como o Messias. Mas a esperança vem do judaísmo. Tá? Então há essa relação com os judeus, e Ananias era esse judeu que cria em Jesus, que frequentava a sinagoga e que mais tinha ali as suas reuniões, seu encontro paralelo, né? E que tinha um bom testemunho. Talvez fosse já um ancião, então tinha um bom testemunho ali dos judeus. Ananias fica temeroso quando ouve do Senhor que deveria ir até onde estava Saulo, pois sabia o que este havia ido fazer em Damasco. Após argumentar com o Senhor, Ananias, como um bom servo, obedece e vai até Saulo.
Então, o Ananias era um dos que temia ser arrastado e levado a Jerusalém para julgamento no Sinédrio e terminar morto por heresia, tá? Ou preso. Então, mas mais provavelmente morto por ser herege, e era isso que o Antigo Testamento dizia, ó, vai levar para fora e vai apedrejar. Então, esse era o destino daqueles homens que criam em Jesus, cujo Ananias fazia parte desse grupo, e Saulo foi furiosamente atrás desses, tá? Então esse era o Ananias, e esse era o Ananias até o momento em que o Senhor falou com ele. Então o Senhor fala com ele, ó, este homem é meu instrumento. Isso aí já a respeito do Saulo, né? Saulo seria usado por Deus como instrumento para levar o evangelho entre judeus e principalmente entre os gentios e seus maiorais. Muitos afirmam que após o evento acontecido no Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, a conversão de Saulo é o segundo maior acontecimento de Atos. Desde o final do capítulo 7 até o final de Atos, Saulo estará presente. Lucas, o escritor de Atos, foi seu companheiro de ministério. A maioria dos escritos do Novo Testamento são de sua autoria e mostram como o evangelho se espalhou e concretizou em igrejas organizadas em meio ao povo gentil. Então esse homem, o Senhor está dando um testemunho a respeito dele. Falando assim, Ananias, presta atenção, Senhor, aqui sou eu. E apesar de não parecer por conta das circunstâncias e de quem é esse homem, eu estou te dizendo, Ananias, este homem é instrumento meu. Eu vou usá-lo segundo a minha vontade. Então há uma soberania de Deus nessa conversa, demonstrada nessa conversa com Ananias, né? Ele diz, olha, esse homem, ele é um instrumento meu, que vai ser usado entre os gentios e seus reis e seus maiorais. Ele vai dar testemunho. E ele vai sofrer, ele também diz isso, né? Eu vou mostrar para ele quanto ele vai ter que sofrer pelo meu nome. Mas esse é isso que eu quero fazer com ele. Levá-lo a dar testemunho a essas pessoas, a esses povos. Né? Ele que era um fanático defensor do judaísmo, apesar de ser da Cilícia, né? Apesar de ser um de fala grega, não de fala hebraica, não que ele não falasse hebraico, mas a sua origem, né? Desde do exílio, né? Da dispersão, da diáspora, onde o grego vai ganhando mais força na cultura, né? O Saulo vem dessa cultura. E aí depois ele, que é esse defensor, nós vamos ver futuramente, vai primeiro aos judeus, mas é desprezado por eles. E no desprezo dos judeus, ele vai cumprir isso que o Senhor já disse a Ananias, que é chegar além, que é ir além da questão da Samaria, por exemplo. Né? O Evangelho tinha chegado de Jerusalém, do sangue puro, a Samaria ao sangue mestiço, ao sangue misturado, e agora chegaria até os confins da terra, chegaria até os outros povos que sequer criam nas ideias do judaísmo, sequer às vezes conheciam com clareza o judaísmo. E aí precisam ser informados de todas essas coisas. O Saulo é o iniciante, é o desbravador disso, né? Então, é isso que ele faz, ele é levado aos tribunais, ele é levado à frente desses homens, ele fala como alguém que é culto, que alguém que conhece da cultura grega, ele fala de filósofos, ele discursa sobre pensadores da época, ele é levado aos lugares de discussão, onde ele expõe a sua fé, ele evangeliza dentro de culturas distintas, né? Ele evangeliza dentro de culturas onde se criam vários deuses, e ali ele apresenta, né, a sua fé, apresenta a nossa fé. Então isso é fantástico ver isso na figura desse homem, e assim como anotei aqui nos comentários, né, para muitos é considerado como o segundo maior feito, o segundo evento de maior importância dentro de Atos, né, que é um
uma ponta de um iceberg, que no caso seria o Novo Testamento. Então a vinda do Espírito, por que a vinda do Espírito? Porque é na base do Espírito, é no poder do Espírito que a igreja avança. Sem o Espírito não há um avanço. É Deus conosco, o Espírito é Deus conosco, nos impulsionando, né? Como é no poder do Espírito, né? Como a própria palavra usada para o poder, nesse caso, dínamos. Então é um dinamismo, é no dinamismo do Espírito que a igreja avança. É pelo Espírito que Saulo se converte e aí se torna esse expansor da igreja, né? Esse responsável por expandir a igreja. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aquele que perseguia os do caminho, e é importante a gente observar que esse caminho com letra maiúscula, porque não eram cristãos. Eu até evito, às vezes escapa aqui, mas eu até tenho evitado falar até então sobre cristãos, porque nós vamos chegar no momento onde aqueles que criam em Jesus são chamados cristãos, ou seja, pequenos cristos, porque até então eles eram da seita do caminho, os do caminho, porque Jesus é o caminho. Então eram judeus, a início, de fala hebraica ou de fala grega, que criam que Jesus é o caminho. Então era uma seita judaica conhecida como os do caminho. Então aquele que perseguiu os do caminho, agora faz parte desse grupo e se torna pedra preciosa para o crescimento do mesmo. Crescimento que se dá por meio de muito sofrimento por parte de Saulo. São prisões, naufrágios, apedrejamentos, ou seja, uma lista enorme que ele mesmo faz na sua carta, em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao 27. Então lá, se você quiser fazer uma pausa e ir lá ler, tá? Aproveite e faça isso. E eu acredito que dentro dessa lista dele lá, ela está até de certa forma resumida e generalizada, porque foram vários sofrimentos, foi muito intenso, ok? Então, de fato, o que o Senhor falou para Saulo que aconteceria, aconteceu. Ele sofreu o sofrimento de Cristo. E é interessante porque ele não se lamuria, não lamenta, mas ele diz o seguinte: para mim é um prazer sofrer pela causa de Cristo. Tanto que várias vezes ele está preso. Estando preso, o que ele faz? Consola os que estão soltos e os anima. Na sua carta aos Filipenses, né, eu me recordo que ele diz o seguinte, ele fala, olha, eu estou escrevendo para poder animar vocês, eu estou preso, estou escrevendo para poder animar vocês. Tá? Eu fico feliz porque a minha prisão tem encorajado muitos a pregar o Evangelho. Porque eu não estou aqui amedrontado, mas eu estou aqui satisfeito. E isso encoraja muitos a pregar o Evangelho. E outros, tentando me causar ainda mais sofrimento, têm pregado o Evangelho por inveja, por motivos equivocados, mas têm pregado a Cristo. E porque têm pregado a Cristo, eu fico satisfeito. Né? Então, era essa a posição dele diante do sofrimento que o Senhor disse que ele passaria. Irmão Saulo, quando Ananias chega lá, Ananias chega com essas palavras: irmão Saulo. Saulo já havia tido um sonho, havia sido revelado a ele que Ananias iria até lá. Então agora isso está se cumprindo. E Ananias, que também resistiu, mas o Senhor se revelou a ele resistiu e foi. Quando ele chega, ele já considera Saulo um irmão, alguém de dentro da família. Presta atenção nisso, isso é fantástico. Eu quero que a gente dê uma ênfase a essa abordagem, tá? A essa observação. Né? Ananias dá as boas-vindas de Saulo à fé cristã. Ele, tendo sido informado exclusivamente por Jesus, fala tudo o que acontecera com Saulo no caminho a Damasco. Então ele não esperou Saulo contar para ele, porque Jesus já tinha contado, em sonho, em revelação. Então ele chega lá agora já nessa postura. Ao chamá-lo de irmão, Ananias está reconhecendo que Saulo é um membro da família da fé em Jesus, que ele agora é um dos discípulos de Cristo. Após a conversa, algo como escamas lhe caíram dos olhos e ele passou a ver novamente. Saulo, cheio do Espírito Santo, foi batizado. Então nós vamos perceber aqui agora um acolhimento, né, uma consolidação e
um estar cheio do Espírito, que é aquele selo que nós falamos, né? E agora o ser batizado, que é o sacramento. Então, essa consolidação, Saulo já cria? Já, porque ele já obedecia. Então, uma fé só é fé de fato quando ela é acompanhada de obediência. Então, a partir do momento da revelação, que a luz aparece, que Jesus aparece para ele, fala com ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Vai para aquela cidade. Então já existe o quê? Obediência, já existe fé. Pode não ter clareza, esclarecimentos, né? Conexões feitas a respeito de tudo que ele conhecia do Antigo Testamento e que se cumpria em Jesus. Talvez essas conexões não tivessem feitas, mas já havia fé. Ou seja, obediência à voz que lhe havia revelado a pessoa que tinha sido revelada a ele. Ok. Após isso, há uma necessidade de consolidação. Alguém tem que chegar e dar as boas-vindas e falar assim: você creu? Então, deixa eu te falar, deixa eu te apresentar. Essa aqui é a nossa família, a qual você faz parte. Então, Ananias faz esse acolhimento. Olha, vem cá, essa é a família a qual você faz parte. Você é nosso irmão. E agora nós vamos concretizar isso, tá? Então ele agora cheio do Espírito Santo. Lembrem-se de Atos 8, né, o capítulo do nosso estudo anterior. Então o Espírito é o selo do pertencimento. Então agora cheio do Espírito, você pertence a essa família, foi selado. E agora, selado, você vai passar pelo processo de iniciação, assim como um prosélito passava. Era o processo do prosélito, né, daquele que vinha de fora e cria dentro do judaísmo. Então agora você vai ser também batizado. Você vai passar pelo sacramento. Quando eu falo sacramento, nós hoje cremos em 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia. Então são necessários para todo cristão batismo e é necessário para todo cristão a ceia, tá? Então ele vem e passa por esses sacramentos, ou seja, Ananias é o seu tutor na fé. Ananias é o seu mestre, é aquele que o recebe, é aquele que cuida dele, seu consolidador. Permaneceu em Damasco. Então, após tudo isso acontecer, ele ficou em Damasco. Aí algumas versões dizem que Saulo permaneceu em Damasco vários dias e outras alguns dias. Nós não sabemos ainda exatamente quanto tempo foi. Tá? Ele esteve entre os irmãos por um curto período de tempo, pois futuramente foi para a Arábia. Então, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 15 a 17, diz que ele passou na Arábia 2 anos. Então, ele ficou nesse tempo em Damasco e na Arábia, que ficava perto ali de Damasco, por volta de 3 anos. Resumidamente, 3 anos. Né? Nós não sabemos exatamente quanto tempo foi, mas foram 3 anos. 2 anos na Arábia e um tempo, por isso que nós colocamos até 1 ano, porque um tempo em Damasco. Muito tempo, período curto de tempo, longo tempo, não sabemos, tá? Então é uma estimativa que é de 3 anos para baixo. É acima de 2 e abaixo de 3, ok? Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Jesus é o Filho de Deus. Então é interessante a gente ver isso aí, né? Pedro proclamou Jesus como Cristo e Senhor. Ele chegava lá no Sinédrio, ele, levado lá diante do tribunal religioso, ele dizia: Jesus é o Cristo, ele é Senhor. Dizer que ele era o Cristo era dizer que ele estava cumprindo a promessa esperada do Cristo. Dizer que ele era Senhor era compará-lo a Deus, né? A colocá-lo em posição de divindade, unindo ao único Deus que estava dentro daquela oração comum, que era o
o ouve, ó Israel, né? Então, ouve, ó Israel, a um só Senhor, a um só Deus, o Senhor. Então, quem era Deus? O Senhor. Quem era Deus era Yahvé, né? Javé, Jeová. Então, há um só Senhor. Então, era essa a confissão que Pedro colocava diante dos homens, do tribunal. Que Jesus era o Cristo, ou seja, o ungido, o Messias, o enviado, né? Aquele que viria, e que ele é Senhor, ou seja, comparando a Deus, né? Saulo estava declarando abertamente entre os judeus que ele é filho de Deus. Aí você pensa a loucura que era isso. Porque agora o Saulo está colocando, dizendo que Jesus é o filho de Deus. Se ele é único, dizer que Jesus é Senhor já era um absurdo. Agora, dizer que ele é filho, quer dizer que esse Deus único gerou um filho de mesma natureza. Ou seja, são dois deuses. Aí isso confundiu o povo, isso deixava o povo enlouquecido e enfurecido. Por quê? Porque era uma heresia e aquele que dissesse alguma heresia à congregação deveria morrer. E por isso eles, entendendo que estavam cumprindo o seu papel religioso, queriam matar a Saulo, como qualquer outro que fizesse essa afirmação. Ananias, né, que era um judeu cristão respeitado pelos demais, certamente auspiciou os dias de Saulo em Damasco e o entronizou na sinagoga, pois Saulo era rabino licenciado. Ele ensinava que Jesus é o Filho de Deus. Tal afirmação chocava muito os judeus, pois essa afirmação coloca Jesus como Deus, como eu acabei de falar. Então, o Ananias, que tinha esse bom testemunho, que nós já vimos, entre os judeus, vai lá e introduz Saulo, que era rabino licenciado, que estudou com Gamaliel, que passou por todo o processo formal, que era reconhecido para poder ensinar. Falou assim: irmãos, olha só, nós estamos com um pregador novo aqui, eu queria que vocês dessem uma oportunidade para ele. E aí, pelo bom testemunho do Ananias, o Saulo chega lá e vai ensinar. E quando ele vai ensinar, ele ensina o que para eles era uma heresia dessa, né? E ele também auspiciou o Saulo, né? Ananias auspiciou o Saulo, certamente com tudo aquilo que ele precisava, moradia, comida e tudo o demais que ele precisava. Então esse ensino chocava muitos, né? Eles ficavam admirados, pois Saulo era conhecido como aquele que perseguia os do caminho, e agora ele mesmo havia se tornado um deles, fazendo as mesmas afirmações. Ele conseguia demonstrar aos judeus que viviam em Damasco que Jesus é o Cristo, o Messias esperado por eles. Então ele já conseguia, ele fazia essa pregação. Para todos, isso era um absurdo. E aí, dentro desse absurdo, ele ia lá e mostrava, conseguia já mostrar, ou seja, pela própria Escritura, mostrar, dar testemunho que Jesus era o tão esperado Messias. Seu testemunho era tão forte que irritou os mais conservadores ao ponto de tramarem sua morte. Eles sequer queriam levar isso ao Sinédrio, eles mesmos queriam resolver o problema. Decorridos muitos dias, então nós vamos voltar naquela questão dos 2-3 anos, né? Saulo esteve na Arábia, região próxima a Damasco, por mais de 2 anos. Está lá em Gálatas 1, 15 ao 17, que eu já citei agora há pouco. Sabemos que foi nesse interim, antes de ir a Jerusalém, que daqui a pouco, né, quando ele foge, ele vai para Jerusalém. Então foi nesse interim, ou seja, nesse meio tempo. Porém, não é claro se foi após a fuga de Damasco ou se foi nesse meio tempo onde se fortalecia. Ele dizia que ele ficou lá e se fortaleceu, né? É certo que o tempo em que passou na Arábia foi tempo de oração e estudo preparatório para o seu ministério. Então, Saulo poderia ter voltado em seguida para Jerusalém, mas ele só volta para Jerusalém depois de aproximadamente 3 anos. Então, nesse tempo, é certo que ele estava o quê? Aprendendo as conexões de tudo que conhecia e do que agora estava conhecendo, ou seja, o cumprimento na pessoa que cumpria tudo aquilo que ele ansiava e esperava, tá? Então, esse era um tempo de fortalecimento. Nós não sabemos se o tempo em Damasco, ele esteve lá, né, passou pela conversão, foi acolhido na igreja e dali ele foi para a Arábia e depois voltou, foi perseguido, né, pregava, foi perseguido e fugiu e foi para Jerusalém, ou se foi dali ele fugiu
né? Ele já estava lá, já pregava, fugiu, desceu pelo cesto, né? Fugiu, desceu, escapou da cidade e foi para a Arábia, e da Arábia foi para Jerusalém. Não sabemos, tá bom? Nós sabemos que foi nesse tempo. Versos 26 ao 30. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Então vamos lá, agora ele foi para Jerusalém, depois de prováveis 3 anos, né? Mais de 2, entre 2 e 3. Chegando em Jerusalém, ele tentou reunir os discípulos. Aí que estava, né? Esse camarada ficou por lá, talvez já tivessem ouvido algo a respeito dele. Então, alguns anos após sua saída de Jerusalém, Saulo retorna reconhecendo-se como um dos discípulos. Sai como perseguidor e retorna como um dos discípulos. Causou desconfiança, né? Aqueles que estavam em Jerusalém acreditavam que Saulo se fizesse de discípulo como artimanha para arrastar mais dos seguidores de Jesus. Então eles duvidavam, né, de que ele fosse então agora um judeu cristão de fato, alguém que pertencia à seita do caminho, né? Então aí, temerosos de que fosse uma artimanha, eles não se revelam, não se reúnem aí com ele, tá? Mas ele vai até Barnabé, né? Talvez Barnabé já o conhecesse antes, porque Barnabé também era um judeu ali desse grupo, né, conhecido ali de Saulo, que se converteu ao judaísmo, né, ao cristianismo, né, aceita lá o caminho. Provavelmente já o conhecia de antes, mas não sabemos se conhecia ou não. Bom, só sabemos que com discernimento e ousadia, né, porque precisa ter coragem, confiança, Barnabé recebe Saulo e ouve a sua história de conversão. Em seguida o conduz a Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Saulo não se encontra com nenhum outro apóstolo. Não sabemos se por medo ou dúvida, ou se por algum outro motivo. Gálatas 1, 18 ao 19 vai falar a respeito disso. Que aí o texto está dizendo que foi Barnabé que introduziu, né? Lá ele vai dizer que passou esses 15 dias e não se encontrou com nenhum outro apóstolo a não ser Pedro, tá? E aí também esteve com Tiago. Então foi isso. Andava tranquilamente, mas esteve somente com esses, não apóstolos, né? Só Pedro de apóstolo, mas não sabemos exatamente o motivo que isso não deu certo. Por que ele não esteve com os demais? Se foi por esse medo apresentado lá em cima ou algum outro motivo. Pregando corajosamente. Então, nos 15 dias que ele esteve lá, ele pregou corajosamente a respeito de Cristo para os judeus de fala grega, para os judeus helênicos, né? Ele andava com liberdade e discutia com eles sobre Cristo, mas estes, assim como fizeram com Estevão, tentavam matá-lo. Tentaram matar ele. Então, as perseguições do Saulo já começaram em Damasco. Saindo de Damasco, foi para Jerusalém, durou pouco tempo, foram 15 dias, e já estavam perseguindo de novo. Percebam que nem os apóstolos que estavam lá sofriam essa perseguição que ele estava sofrendo. Então eles, sabendo disso, deram um jeito de tirar ele de lá, mandaram ele para Cesareia, que era porto marítimo, para que de lá ele voltasse, né, para Tarso, para a sua região. Onde Barnabé, esse Barnabé que o recebeu, depois foi lá buscar ele, depois de uns 10 anos, né? A gente vê isso aí em Atos 11, 25, 26 e Gálatas 2, 1. Então, nesse período de 3 anos, mais esses 10, ou seja, cerca aí de 13 anos, alguns dizem 14 anos, o Saulo ficou estudando, se fortalecendo, aprendendo essas conexões. Então, ele passou por um período preparatório antes de sair na sua primeira viagem missionária, quando Barnabé foi buscá-lo. Verso 31.
A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então é importante notar que Lucas usa o termo igreja no singular, não igrejas, para dizer Judéia, Galiléia e Samaria. Então não é a igreja da Judéia com a igreja da Galiléia com a igreja da Samaria. Não, a igreja no singular, para poder falar sobre os discípulos reunidos na Judéia, Galiléia e Samaria. Aqui o crescimento numérico é levado em consideração em todas as igrejas locais como um crescimento só. Então crescia na Judéia, crescia na Galiléia, crescia na Samaria em termos de números. Mas é um crescimento só, porque a igreja é uma só. Outro ponto importante a ser observado são as características de um crescimento não somente numérico, mas saudável. Se edificava e era encorajada pelo Espírito Santo, vivendo no temor do Senhor. Então há um processo de edificação que envolve o numérico, mas que vai além do numérico, que entra no campo da maturidade, como uma criança que cresce e se desenvolve. Então assim é a igreja, não as igrejas, mas as igrejas com a igreja, ou seja, as localidades, as igrejas locais, no seu desenvolvimento local, compõem o desenvolvimento da igreja singular, ok? Então se a gente vê, por exemplo, apesar de não ter anotado aí, mas se nós formos lá em Efésios, no capítulo 4, o Paulo vai dizer o seguinte, que foi o Espírito quem deu dons às pessoas da igreja. E esses dons devem ser usados para edificação do corpo, que é a igreja. Então a igreja vai sendo edificada e ela tem um objetivo. Isso tem que desembocar em um lugar, isso tem que desaguar, chegar em um lugar, que é a maturidade, ou seja, a igreja chegando à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então a igreja cresce nessa direção a partir dos dons dados pelo Espírito e do serviço prestado com esses dons, ok? Então tudo isso. O número faz parte? Crescimento numérico faz parte? Deve ser considerado? Sim, com certeza. Nós vemos isso lá nos registros de Lucas, nos primeiros versos, nos primeiros capítulos de Atos. 3.000 se converteram, 5.000, e isso vai crescendo, né? Eram tantos. Então os números são levados em consideração, porém não são tudo. Mas a maturidade também deve ser considerada. Versos 32 ao 35. Paramos de falar a respeito de Saulo. Foi para Tarso, foi para Cesareia, pegou um barco e foi para Tarso. Ok? A igreja crescia, estava em paz. E agora, versos 32 ao 35, entramos na vida de Pedro. Trazemos aí essa figura. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Então Pedro viajando por toda parte. Dentro do contexto de Atos, concluímos que Pedro viajava evangelizando e supervisionando os novos crentes e seus grupos. Lembrem-se que Pedro, como apóstolo, era um supervisor, um bispo, né, da igreja. Ele era um supervisor, ele era alguém que, como a igreja crescia a partir de Jerusalém, era uma sede, né, uma espécie de sede, crescia a partir dali, ele era um dos responsáveis pela supervisão. Esse pessoal é isso mesmo, estão sendo ensinados, passando pelos processos formais que tem que ser feito, arrependimento, batismo, agora são selados pelo Espírito como parte de uma igreja só, isso tudo está acontecendo. Então ele era o supervisor, né? Por ser apóstolo, ter essa função. A gente percebe que Filipe, que era diácono, não era supervisor, tá? O Saulo, que havia se convertido, ele não era um supervisor, mas depois, quando isso sai do centro de Jerusalém, Paulo tem ainda essa conexão com Jerusalém, né? Mas sai
vai saindo desse centro religioso, que é Jerusalém, e vai ganhando outro centro que vai sendo estabelecido, que são os ensinos, a doutrina dos apóstolos, né? Os ensinos de Cristo sistematizados, depois compilados, que passam a ser as Escrituras. Então, hoje a ordem é pelo Espírito a partir das Escrituras. Por isso que tem uma importância muito grande de que uma igreja seja filtrada pela Bíblia, para que seja considerada igreja de Cristo de fato, né? Antes, ela era filtrada pelos apóstolos que estavam em Jerusalém, mas esses apóstolos morreram e aí a coisa foi crescendo. Outro ponto que a gente tem que observar é que ele passava evangelizando. Onde eles iam, eles evangelizavam. E a evangelização o Paulo fazia, né? O Saulo ainda até então ainda não virou Paulo, né? Não é conhecido como Paulo. O Saulo fazia, o Estevão fazia, o Filipe fazia, o Pedro e o João faziam. Então todo mundo evangelizava, ou seja, a evangelização ela é uma responsabilidade de todos os crentes. Já a supervisão é uma responsabilidade dos oficiais, daqueles que foram separados para isso. Eles são maiores? Não necessariamente, eles têm uma função distinta, né? Os diáconos têm uma função distinta, são diáconos oficiais, passaram por um crivo e foram eleitos para essa função, de acordo com o dom que foi apresentado e com as características morais e tal que foram exigidas. Todos evangelizavam e, além de ser evangelistas, ocupavam funções diferentes. Os apóstolos supervisionavam, os diáconos serviam e assim por diante, ok? Cabe a gente pontuar isso. Lida. O lugar foi evangelizado por Filipe quando viajava de Azoto até Cesareia. Lembre-se lá do finalzinho do capítulo anterior que estudamos. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Passou por Lida e evangelizou. E depois Pedro vem atrás consolidando. Recebeu o Espírito? Não, então recebe o Espírito, impõe a mão, selado na igreja, tá? Tem alguma coisa fora de ordem que passou pelo batismo, tá tudo certo, então vamos aí organizando isso, ok? Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Sarona alcançava cerca de 80 quilômetros de Lida, então isso para poder mostrar como o evangelho expandia nesse fato, nessa demonstração de poder que era sinal do reino. O evangelho já foi ganhando uma voz maior e se expandindo, né? De Lida até Sarona. Então, Lida e Sarona chegava a 80 km. Não quer dizer que ela estava a 80 km, mas chegava a 80 km de distância. Ou seja, olha como, pela ação de Pedro, Filipe veio, depois Pedro vem, dá esse sinal do reino, o evangelho é espalhado e as pessoas creem até essa distância. Então, né? A cura de Enéas, acamado, fazia 8 anos, é sinal visível do poder de Deus, sinal do reino. Versos 36 ao 43. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas. Portanto, veremos Dorcas ou Tábita sendo a mesma pessoa, ok? Que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Finalizamos aí, né? Vamos a alguns comentários. Jope
Lida ficava a cerca de 15 quilômetros de Jope, ou seja, uma caminhada de uma parte do dia. Não gastava sequer um dia todo. Então era considerado perto, né? Tábita já era uma discípula de Jesus. Sua morte não era o problema, pois o crente em Jesus crê que a vida é eterna em Cristo. Então nós não estamos vendo um problema ali. É interessante que nós não estamos vendo aqueles homens indo atrás de Pedro, dizendo o seguinte: não, Pedro, vem, porque se a gente andar depressa, dá para você ressuscitar a Dorcas. Não, eles só estão chamando Pedro, ao que a gente consegue perceber, porque ele se interessaria por isso. Né? Olha só, ela era crente, tinha um bom testemunho e morreu. Vamos lá, Pedro, para você poder ver, né, participar desse momento. Então a morte para ela não era o problema. Né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Sendo assim, é importante observar que o porquê da ressurreição pelo efeito causado. A gente vai perceber por que teve uma ressurreição pelo efeito causado. Então não era uma necessidade dela para que depois de ressurreta ela pudesse ouvir o evangelho, se converter e morrer. Não, já era crente, morreu, estava no lucro, mas a sua ressurreição tinha um outro objetivo. O testemunho de Tábita era de que ela era muito querida pela ajuda aos necessitados. As viúvas mostraram a Pedro o que ela estava produzindo antes de morrer. As viúvas estavam entre os grupos dos mais desfavorecidos da época. Quando Pedro ressuscita Dorcas, Tábita, né, ele está provando de forma prática e visível aquilo que Dorcas também cria. O que ela cria? Que Jesus é a ressurreição e a vida. Depois de devolvê-la ao povo que a amava como testemunho da graça e do poder de Deus, muitos na cidade creram no Senhor. Depois disso, Pedro ficou em Jope, na casa de Simão, curtidor de couro. Então, olha só, outro ponto a ser observado, que quando Pedro chega, a gente não vê as viúvas fazendo como Marta e Maria fizeram, né? De certa forma fizeram. Elas falaram assim: o Senhor chegou muito tarde. Mas elas esperavam, tinham uma expectativa de que Jesus ressuscitasse Lázaro, né? Se tivesse, só que na cabeça delas tinha que ter sido um pouco antes, né? Aí essas mulheres, elas estão mostrando, na verdade, para Pedro o testemunho de Tábita, o testemunho de Dorcas. Elas não estão lá falando assim: Pedro, ainda bem que você chegou, nós sabemos que a sua sombra cura, então se você orar com ela, ela vai ressuscitar. Nós não vemos o texto dizendo isso. Se isso aconteceu, Lucas não apontou isso no texto. Nós vemos ela dando testemunho. Olha só o que ela fazia para nós. Nós a amamos porque ela cuidava de nós. Nós a amamos porque ela demonstrava um serviço a nós, né? E é muito interessante a gente ver também como Lucas está colocando o testemunho de uma mulher, viu? Que era, de certa forma, culturalmente desprezada nessa época. Então o testemunho dela, acompanhado da sua ressurreição, feita ali por Pedro, fez um boom, foi como uma bomba que explodiu e alcançou os seus estilhaços, alcançou grande parte da região ali de Jope, e muita gente creu no Evangelho. Em síntese, o que nós vimos nesse capítulo? A conversão de Saulo enquanto caminhava furiosamente para Damasco a fim de prender-os do caminho, a visita de Ananias, sua obediência e suporte dado a Saulo em Damasco e apresentando-o às sinagogas. Vimos que Deus já havia avisado que o sofrimento seria o destino de Saulo. Como Saulo pregava com ousadia, dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e como mostrava que ele é o Cristo, vimos também o início de suas perseguições, ou seja, dos seus sofrimentos, né? Predito por Cristo, por Jesus, a Ananias. Saulo retornando a Jerusalém e sendo recebido com desconfiança por parte dos apóstolos, também sua ousadia em pregar para os judeus de fala grega e, em pouco tempo, 15 dias, sendo perseguido também em Jerusalém, quando vai para Tarso, sua região natal. Como a igreja cresce de forma saudável e como Pedro é usado por Deus na evangelização e crescimento da igreja. Na prática, pelo menos 3 coisas. A primeira delas, a consolidação é uma ação prática das igrejas que tem respaldo bíblico, como vimos no caso de Ananias, inserindo os novos crentes no ambiente de irmandade e preparando-os para as nuances da fé que agora professam.
Então nós vemos aí em Ananias a importância bíblica, uma teologia bíblica da consolidação, ou seja, do acolhimento, da importância do acolhimento. Ok? Então é algo prático da vida da igreja, o acolhimento, e de essencial importância. Por quê? Porque é o recebimento do novo crente, a fé. É aquela preparação do churrasco, que você faz o churrasco, fala assim, nós estamos fazendo isso aqui hoje para receber o irmão aqui, vem cá conhecer a sua família. É como se alguém, como se fosse uma cerimônia muito conhecida nossa, que é uma cerimônia de noivado. É um momento preparado para uma oficialização. Então é isso que estava acontecendo ali. Sabe, esse recebimento. Você agora vai fazer parte da família, essa união. Então é isso. Essa celebração, de certa forma, aí, oficial. Esse papel que deve ser desenvolvido. Ok? Muito bem apresentado por Ananias. Segunda coisa que nós aprendemos de forma prática. Evangelização é responsabilidade de todo crente. Algumas funções exigem dons e têm seus próprios critérios, não sendo atribuições de todos. Como eu disse, os diáconos, como eu falei lá do papel dos apóstolos, que isso se dissolve hoje na forma do pastorado, né? dos presbíteros. Mesmo que todos possam fazer em alguma medida. Muita gente pode e talvez tenha dom para ser pastor, que não tenha problema moral, ele tem condições de ser, mas não necessariamente desenvolve essa função de forma oficial. Porém, deve ser evangelista e deve desenvolver o dom que recebeu de maneira não oficial, mas como um ministro, como um servo, né? Mas a evangelização faz parte do modo de vida do crente. Ela está ligada à vida do crente aqui. Não tem como o crente viver sem anunciar o evangelho. Ok? Não tem como o crente viver de boca fechada e sem dar testemunho. Então ela faz parte desse modo de vida. Sendo que, se esse crente não a pratica, deixa de viver sua fé. Ao menos deixa de viver como deveria. Então ele é oculto. Ou seja, ele não está vivendo na plenitude aquilo que a sua fé, de certa forma, deveria produzir. Todo crente deve falar e dar testemunho. Deve anunciar a sua vida, a essência da sua vida. Onde está a sua vida? Por que ele ganhou vida? E deve dar testemunho disso. Isso não é para alguns, isso é para todos. Terceiro ponto. O crescimento da igreja é essencial. A igreja foi feita para crescer. Ela é um organismo. E o organismo desenvolve, cresce, está em processo, né? Deve estar em nossas orações, devemos trabalhar incansavelmente para que isso aconteça. Então o crescimento da igreja tem que fazer parte das nossas orações. Nós temos que dizer, Senhor, que a sua igreja cresça. Nós estamos aqui intercedendo para que ela alcance mais pessoas e para que ela se desenvolva, amadureça. Isso deve fazer parte, assim como a evangelização, da oração, que é um estilo de vida que faz parte da vida de todos os crentes, não só de alguns. Dar o crescimento não está em nossas mãos, nem estava na mão dos apóstolos e nem de nenhum outro crente. O crescimento, dar o crescimento, crescer, está nas mãos de quem? De Deus. Mas orar e trabalhar para Ele está nas nossas mãos. Então o trabalho está nas nossas mãos e para isso recebemos dons. E para isso fomos capacitados pelo Espírito. Agora, nós trabalhamos e oramos para o crescimento, porém não o produzimos. Ele vem de Deus. A igreja, composta por igrejas locais, é repleta de dons e talentos que devem ser utilizados para o alcance e amadurecimento de mais pessoas. Okay? Isso é muito prático. Isso é prático para a nossa vida. Bom, terminamos por aqui. Espero ter aí contribuído e esclarecido, né, esse texto, que você tenha sido aí enriquecido com esses esclarecimentos. Espero em nome de Jesus mesmo que isso aconteça, né, tenha acontecido. Se você curtiu e entende que isso é importante, curta, compartilhe aí com seus amigos, parentes, com quem você achar que essa explicação, essa leitura, essa meditação vai colaborar, vai contribuir, ok? Se você não concorda,
quer acrescentar alguma coisa, faça isso aí no nosso canal, sempre respaldado pelas escrituras, ok? Se não se inscreveu, se inscreva e até a próxima segunda, se o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe.